Abra sua Bíblia. Eu quero ler aqui apenas um versículo do livro de Gênesis. Depois eu quero ler 5 do Evangelho de João, para poder ilustrar aqui a lição de hoje, a lição número 3, que tem por tema o Deus Criador. Vamos discorrer aqui, vamos trazer algumas questões aqui polêmicas, algumas questões bem legais, para que você possa ter uma melhor compreensão aí desse Deus Criador que criou todas as coisas, que criou a mim, criou a você. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Gente, é praticamente impossível, né, que a nossa mente humana ela possa compreender todos os feitos aí do Senhor. Nossa mente ela é limitada em relação àquilo que Deus é. Um ser eterno, um ser limitado. E a gente não conseguiria trazer aqui definições em detalhes específicos de como aconteceu a criação. Até porque a Bíblia ela verbaliza aqui para a gente que tudo foi feito através do Verbo. E eu enfatizo isso. Por comandos de Deus, começaram a se criar coisas e existir coisas. E a gente, em nossa limitação, não conseguiríamos entender. E é por isso que o mundo ele tenta até hoje querer trazer definições e cria teorias do que se refere ao surgimento do homem, o surgimento da humanidade, o surgimento dos animais e etc. Uma coisa eu tenho certeza: a gente, como ser humano, não conseguiria criar nada daquilo que foi criado, né, por Deus e que ainda continua a ser criado. Porque Deus ainda continua escrevendo novas páginas para a minha vida e para a sua vida. E é interessante pensarmos que, por mais que a ciência ela busque entender detalhes do que já está feito para poder querer copiar, mas eles nunca conseguem chegar a uma perfeição daquilo que já está criado. Porque aquilo que Deus cria é sempre algo perfeito para o nosso uso e para o nosso dia a dia. O tema ele é um tema muito sugestivo, Deus Criador. Você chegar para uma criança e informar, usando a Bíblia, de que Deus criou os céus, Deus criou a terra, ele vai ficar ali naquela contemplação, porque para ele é fácil entender de que existe um ser superior, um super-herói, que consegue trazer ali de forma colorida e ilustrativa para ele, como se deu essa criação do mundo. Mas infelizmente a ciência, pelo fato de querer usar apenas uma espécie de razão, eles não conseguem acreditar por fé de que quem criou tudo e todas as coisas foi esse Deus aí todo-poderoso. Quando nós olhamos para a natureza, para os céus, para as estrelas, somos levados a pensar sempre: quem criou tudo isso? Alguém muito maior e mais inteligente do que nós mesmos. Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente pega a frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente nos leva a um passado indeterminado. O homem ele não pode querer olhar para a criação no tempo do Cronos, mas sim no tempo de Deus, que é o Kairos. A Bíblia tenta explicar para a gente um pouco a respeito dessa compreensão, né? Dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas o resumo da história seria: Deus ele não tem um tempo pré-determinado. É por isso que Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, ele fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? O primeiro e o derradeiro, o último. Ele está aqui hoje no presente, mas também ele está já na frente da gente, preparando histórias para a nossa vida. Não tem como se olhar para Deus no que se refere à criação, trazendo fatores temporais. Por mais que no livro de Gênesis, no capítulo 1, ele fale primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, esse dia não é um tempo como a gente vive hoje de 24 horas. Até porque a base
daquilo que a gente mede o tempo hoje, ainda não existia, né? Para poder ter como guia essa fase de dia e noite que nós temos hoje. E é interessante pensarmos que tudo foi criado de forma nova, idealizada, pensada de forma muito inteligente e proferida com o verbo para que houvesse aí a criação. Isso é só um preâmbulo, uma abertura aqui, para que você possa entender a grandeza desse Deus que criou todas as coisas. E eu quero trazer nessa manhã alguns pontos importantes, alguns pontos aqui fortes, para que você possa ter uma melhor compreensão do que é toda essa existência, o porquê que ela existe e o que é que ela representa para a minha vida e para a sua vida. Amém? No mundo existem teorias que tentam explicar o que se refere a essa criação. E a mais difundida, mais discutida, que hoje vem perdendo força, é a teoria da evolução, o evolucionismo, né? De acordo com essas teorias evolutivas que têm base em Charles Darwin, tudo existe um princípio de formas encadeadas que chegam a uma evolução para poder se chegar a alguma coisa de que vai existindo por gerações. Ou seja, existe alguma coisa lá atrás que fez com que eu e você pudéssemos chegar aqui antes. Isso de uma forma de um acaso, como se o acaso pudesse criar alguma coisa ou alguém. E ainda mais um ser humano com tanta complexidade de detalhes que somos eu e vocês. Existem teorias que falam que o mundo surgiu do Big Bang, de um grande estrondo, e que desse estrondo as coisas começaram a acontecer. Mas nós cristãos seguimos a uma teoria à risca, que nós temos como verdadeira e acreditamos por fé, que é o criacionismo, de que todas as coisas foram criadas por Deus com um propósito pré-determinado. É difícil às vezes você querer pegar, né, dentro da universidade, você querer fazer comparações, onde a universidade quer buscar apenas uma razão para a ciência. Mas tem coisas que a gente não pode acreditar apenas porque a ciência aponta ou a ciência confirmou alguma coisa. A gente, quando começa a entender quem é Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente começa a entender que tem coisas que são incompreensíveis para nós na lógica humana, mas que a gente, por fé, pode acreditar na perfeição, porque a nossa mente ela vai almejar, entender e buscar de que existe um ser superior sobre as nossas vidas, e é por isso que nós existimos. E essa base precisa ficar muito clara na minha vida e da sua vida. A Bíblia não pode ser compreendida e aceita apenas em parte. Se ela é escrita de forma inspirada pelo Deus Todo-Poderoso, em fases e épocas diferentes da humanidade, mas que uma vez que juntada, seja o Pentateuco, ou seja a Bíblia como nós temos ela hoje, elas são escritas e elas se completam em fases diferentes, escritas por pessoas que nem se conheciam em épocas diferentes. Então nós precisamos entender que muito da Bíblia, a gente vai ter a revelação do Espírito Santo de Deus, a revelação das pessoas que estão ministrando a palavra de Deus, mas também pelo princípio que nós temos de fé, de acreditar se Deus é Deus e Ele falou, a gente vai acreditar que aquilo é obra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é o criacionismo. Amém, meu irmão? Vamos seguir aqui. A lição ela traz aqui como primeiro tópico que Deus criou os céus e a terra. Mas eu trouxe aqui uma informação que não está presente, escrita aqui na nossa lição 3, é que antes que Deus criasse os céus e a terra, o mundo e o ser humano, a Bíblia atesta para a gente que Deus criou o plano da redenção. E a gente vai estudar essas necessidades. O meu amigo pastor Paulo Bron, né, ele faz um curso específico do Gênesis, né? Ele estuda ali só Gênesis para você ver as complexidades que tem esse livro. E a mim foi incumbida hoje a responsabilidade de extrair para vocês uma mensagem em cima de apenas 2 capítulos. Gênesis 1 e Gênesis 2, quando fala aí da criação, né? Mas é interessante de que a Bíblia ela deixa muito claro detalhes de tudo o que acontece. E a primeira coisa que Deus criou não foi a terra, não foi o homem. As coisas têm um porquê e um prenúncio lógico na Bíblia para a compreensão minha e sua. E a primeira coisa que a Bíblia fala que foi criada foi... antes da fundação do mundo, foi o plano da redenção. Olha só, Deus sabia que Ele iria criar um mundo sem forma e vazia. Deus sabia que Ele ia criar um ser humano. Deus sabia que esse ser humano, que tinha um propósito específico, que vamos estudar a respeito disso nessa manhã,
ele iria pecar, ele iria se afastar dos caminhos do Senhor, mas que ele não iria desistir desse ser humano, esse ser perfeito, imagem e semelhança que ele iria criar. E antes mesmo dele criar tudo isso, lembra que eu falei que esse Deus ele é um Deus atemporal, um Deus eterno, que não se confunde com a nossa forma cronológica de pensar? Deus, antes de criar tudo isso, ele já sabia o que iria acontecer. E ele criou um plano de salvação, uma válvula de escape, para que eu e você pudéssemos continuar próximos deles, por escolha nossa, tá certo? Independentemente da gente ter errado ou não. Então a Bíblia fala, né, lá em Efésios 1, 13 e 14, que o plano da salvação ele é trinitário, que toda a Trindade participou desse plano da salvação antes da fundação do mundo. Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou, ou no plano da redenção iria nos selar. Nós já éramos escolhidos e já éramos redimidos, porque o plano estava todo feito antes da criação aí desse mundo. Então a base inicial é a criação do mundo? Não. A base inicial é sempre Deus nos aproximando, né, da gente para com Ele, e criando algo especial que vai além de coisas palpáveis, mas sim nos preparando para uma eternidade sempre ao lado dele. O mundo, por mais que inicialmente tenha sido feito e entregue a nós para domínio, mas o que Deus tem para a nossa vida sempre foi uma vida eterna ao lado dele e em proximidade dele. Primeiro ele criou uma situação para que essa eternidade de fato pudesse acontecer, que eu e você pudéssemos um dia estar na Nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, ranger de dentes, dores e etc. Mas sim, momentos de comunicação em tempo integral para com esse Deus. Sempre foi esse o propósito de Deus. Comunicação com a gente, comunhão com a gente de forma eterna. É por isso que ele criou o plano da salvação, o plano da redenção, e a Bíblia destaca isso em vários versículos, ok? De forma muito clara, antes de poder apontar que houve aí a criação aí do mundo e todos os detalhes. Olha só, 1 Pedro 1,18 diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele deixa muito claro aqui para Pedro de que em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Para nós, né, para o pessoal que estava ali apenas com o tato do que se refere ao Pentateuco, ele tem conhecimento do plano da salvação e da redenção, quando ele consegue ler Gênesis 3 e 15, que diz assim: e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A partir desse momento, lembra que eu falei que a gente iria estudar sobre os 2 primeiros capítulos de Gênesis, que fala da criação 1 e 2, e no terceiro a Bíblia destaca aqui a queda do homem. E traz-se uma esperança para o homem a respeito da apresentação aí desse plano da redenção, para que o propósito de Deus original pudesse se cumprir na minha vida e na sua vida. Qual é? Vida eterna com Deus na Nova Jerusalém celestial. Amém? Dá um glória, irmão. Muita informação, né? Vamos para frente. Eu falei para vocês que Deus Pai nos escolheu, né? Fomos redimidos pelo Filho e selados com o Espírito Santo. E é interessante que, se o plano da redenção teve aí os 3 preparando algo extraordinário para salvar o ser humano, que nem tinha sido criado, mas que Deus já sabia que iria pecar, ele acredita em nós, continua acreditando em nós. Aí vem agora o plano do que se refere à criação de todo mundo. O primeiro ponto da lição: Deus criou os céus e a terra. E é interessante que o ponto principal está no verbo, no falar. E se Deus fala, de fato, algo acontece. Gênesis 1 e 2 é prova cabal disso. Se todas as coisas foram criadas pelo comando de Deus, né? Ou melhor, todas as coisas foram criadas na mente de Deus e elas se tornaram reais pelo comando da voz de Deus. Nós precisamos entender aqui nesse momento da criação, né? São textos muito conhecidos, né, do primeiro capítulo de Gênesis, por isso que eu li apenas o Gênesis 1 e 1 e trouxe algumas referências que eu vou usar do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, do 1 ao 5. Né? É que 3 coisas precisamos entender aqui e determinarmos. Primeiro,
a terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou algo na sua mente, junto com a Trindade, e Ele não externalizou como seria esse algo. É igual numa construção civil. O arquiteto chega, ele vai transmitir pensamentos que ele ouviu de pessoas, coloca num projeto para que aquilo possa ser perseguido com perfeição, para que a realidade daquilo que foi criado pudesse acontecer. E depois, no segundo momento, vai se dar a forma através de colocar ali no papel, né? Tijolo por tijolo, cimento por cimento, depois uma tinta, uma decoração e etc. Só que esse passo a passo, na presença de Deus, com Deus, ele se resume ao comando da voz dele. Então nós conseguimos entender isso, de que você existe, né, por vontade de Deus, as coisas que estão ao seu redor, elas existem por um comando de Deus. Fica mais fácil de você entender que, independentemente da situação que você esteja vivendo hoje, basta um comando de Deus na tua vida para que tudo possa mudar. Olha como é importante entendermos que Deus, Ele é um Criador, e que quando Ele fala, acontece algo para a nossa vida. Vou citar um exemplo aqui, o tempo está correndo. Você tem uma situação financeira difícil. Deus pode tocar no coração, falando com alguém, para que esse alguém possa fazer um pix na sua conta bancária. Resolveu ou não resolveu o seu problema? Basta que Deus profira um comando para a sua vida. Agora é preciso que você possa entender e acreditar por fé de que Deus criou todas as coisas, princípio básico, que Deus criou você, princípio básico, para que por fé a sua vida, esses princípios e esses comandos também possam se tornar reais na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, na criação dos seus filhos e etc, etc, etc. E se for impossível, esse seu Deus é um Deus do impossível. Ou será que algum ser humano conseguiria criar a terra como ela é criada, céu, lua, estrelas? Isso é algo impossível aos olhos do ser humano. Se tudo isso foi criado, e Ele criou uma terra, mesmo sabendo que você iria errar e pecar, Ele criou um plano da redenção, sem antes de lhe criar, quanto mais hoje no seu dia a dia, aqui na terra, meu irmão. Glorifica esse Deus tão grande, maravilhoso e fiel. Aleluia! Deus criou os céus e a terra. Quando Deus fala, algo acontece. Quando refletimos sobre os atos de Deus registrados em Gênesis 1, não podemos deixar de nos curvar reverentemente em adoração, pois seus atos criadores revelam um Deus de poder e de sabedoria, cuja palavra tem autoridade. Vamos a alguns textos da Bíblia. Eu gosto de usar os textos da Bíblia aqui para poder referendar aquilo que eu falo. Salmo 33, 9. Olha só o poder da palavra de Deus exercitada. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Jeremias 10, 12. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Provérbios 3, 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Com entendimento preparou os céus, né? É céus plural mesmo, tá? A Bíblia aponta aí 3 céus. Esse que a gente consegue contemplar, um segundo céu e o terceiro, que são as mansões celestiais. Então está correto, a Bíblia de fato aí é no plural mesmo, tá? Nas Escrituras a criação é atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos agora pegar as 3 fases do que se refere a essa parte da criação aqui, tá certo? Gênesis 1 e 2, ele vai trazer ali no que se refere à criação. É o momento da criação de Deus. É como se naquele momento Deus estivesse idealizando o que seria criado com um propósito específico, para que o homem pudesse viver na terra, dominar toda essa terra e por aí vai. Tá certo? Então primeiro Deus cria. Ele trouxe algo, Ele criou algo do zero, do nada, para que em outro momento Ele pudesse trazer forma, e essa forma vai se configurar como a existência daquilo que Deus criou, ok? Gênesis 1, do 3 ao 13. Vai se dedicar ali em 11 versículos da nossa Bíblia, na versão atual nossa aqui, para poder falar e trazer aquilo que Deus iria dar forma ao mundo. Tudo aquilo como foi criado, né? Apareceu a terra, o que é mar fica no canto do mar, e Deus foi criando todos esses espaços aí. Mas o primeiro verso que eu falei aqui, Gênesis 1 e 3, você pode depois ler na sua Bíblia, Deus ele trouxe algo, ele falou assim, ó, e haja luz.
Não tem como a gente contemplar a forma de alguma coisa, a sua beleza, ou saber se de fato aquilo existe, se eu não consigo enxergar. Se a luz não me mostrar que isso aqui é verde, com um homem, uma mulher e 2 filhos, uma família, eu não consigo saber. Por mais que eu toque aquilo ali, se eu nunca conseguir contemplar aquele algo, eu não tenho como trazer para a minha mente e a mente saber que aquilo existe. Então, Gênesis 1:3, antes de trazer a forma, ele fala o seguinte, ó, e haja luz. E o mais interessante aqui, né, é que nesse momento da criação não, no momento que houve luz naquele mundo, Deus não falou para poder se criar a luz, porque a luz ela sempre existiu na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele mesmo fala, eu sou a luz do mundo. Vamos para a palavra, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tudo aquilo que alumeia ou alumia, ou traz direção para a sua vida, ela vem na Bíblia da pessoa de Cristo Jesus. A luz, ela sempre existiu e sempre vai existir. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 22:5 o seguinte, ó, e ali não haverá mais noite, falando da nova Jerusalém, desculpe. E não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de sol. Isso é no céu, tá, gente? Porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Jesus, ele é a luz por excelência. É uma luz que nunca se apaga. É por isso que Deus disse, haja luz, tipo, o verbo, Jesus, chegou a tua hora. Faz aparecer aí a luz, precisamos enxergar todas as coisas, porque quando a gente trouxer a nossa imagem e semelhança, aquele homem que vai ser aí, né? Nossa imagem e semelhança, ele possa contemplar os detalhes de tudo aquilo que eu fiz para cada um de vocês que estão aqui hoje na EBD da Catedral da Família. E houve luz. Se houve luz, nós saímos das trevas, da escuridão. Por isso que no início fala, e a terra era sem forma e vazia. Existia trevas. Como é que alguém vai conseguir contemplar alguma coisa em meio às trevas? Houve luz, pum! Aí começa aí os comandos de palavra de Deus para que tudo criado por Ele começasse a existir e pudesse ser contemplado. Por isso que a Bíblia fala, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era muito bom, porque se conseguir enxergar e contemplar o que foi criado na mente de Deus, se é que possamos assim dizer, tá certo? E depois começou a se trazer formas. Gente, já olharam para os animais, para as cores dos pássaros, cores fortes, lindas, um pavão quando abre ali o seu leque, plá. Gente, aquilo é maravilhoso. Você ficar numa praia, no mar, só ouvindo barulhinho. Tch, tchá, tch, tchá. Já pensou? Aquele marzão bonito, um é verde, o outro é azul, as ondas batem, aí vem um caranguejinho, né? Correndo ali na areia, a areia fininha, branquinha. Tudo isso pode ser contemplado por causa da luz de Jesus que entrou no mundo, para que eu e você pudéssemos desfrutar, oh aleluia, do melhor que Ele fez para a minha vida e para a sua vida. Pastor Flávio, mas onde é que fica o sol e a lua? Vamos para a Bíblia. Olha só, capítulo 1:3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Agora vai lá para frente, para o 16. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o sol. E o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Se não tinha sol e lua, estrelas para guia, né? Quem é que era a luz? Está compreendido? Quem é a fonte da luz? Lembra do texto que eu li aqui, de Apocalipse? Que lá no céu não vai haver sol e lua, porque a luz estará presente no paraíso, junto comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o texto de Apocalipse que eu já li aqui para vocês, tá? Na criação, Deus criou, Deus trouxe forma, agora falta alguma coisa. Se existe um templo desse aqui, sem ninguém, ele serve para alguma coisa?
tem que ser o quê? Preenchido. Terceiro momento da criação, Deus vai preencher esse mundo que Ele criou. Gênesis 1, do 14 ao 27 e verso 2 e 7, Deus vai começar agora a preencher esse mundo com as coisas que Ele criou. As aves do céu, as criaturas que estão lá no mar, é ou não é? Tudo começa a se tomar forma, de forma ordenada, numa cadeia que hoje, quando se estuda, ela é lógica, diante da quantidade de animais que se tem e diante daquilo que foi criado. Alimentação para a minha vida e para a sua vida. A gente tem questões que podem ser comidas da própria natureza, frutas, verduras e etc. E nós, aqueles que comem carne, carnívoros, né, também podem comer de alguns animais para poder nos trazer a alimentação. Tudo existe uma ordem lógica aí nessa cadeia de criação. Deus preencheu e faltava alguma coisa para que pudesse haver a perfeição dessa terra. Que coisa é essa? Eu e você. Olha só, Deus havia criado os céus, a terra, as águas, e então encheu-as abundantemente de criaturas viventes. A criação chegou ao seu ápice quando o Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher, para juntos terem domínio sobre a terra e as suas criaturas, tá? O próximo tópico da lição, ele vai falar especificamente sobre o homem. Mas algumas características que eu quero fazer para vocês aqui nesse momento, né? Interessante que a Bíblia fala que criou macho e fêmea. Então, homem e mulher, eles foram criados. Lembra da divisão? Criação, formação e preenchimento. Deus criou as coisas, depois Ele dá um comando, para que possa haver a existência. Não é? Por isso que a Bíblia fala na ordem lógica que criou homem e mulher. Depois Deus explica o porquê, né? Veio Adão e depois da costelinha, né, do homem, veio ali a mulher. Mas a criação do que iria existir como forma, ele foi os dois. Não tem esse negócio, aquela discussão, né? Porque o homem ele foi primeiro, então ele é cabeça por causa disso. A mulher, ela foi depois. Aí vem as mulheres e falam que o homem, ele é o rascunho, né? E se houve as correções dos detalhes do que era imperfeito no homem, e se trouxe perfeição na mulher. Isso não existe. Os dois foram criados num único momento. Agora, em lapsos temporais diferentes, começou a existir aquilo que já estava criado. Macho e fêmea, homem e mulher, porque se existia um propósito, né? Do que se refere ali, aquela vinda de Adão, surgindo primeiro, porque ele iria ter algumas atividades, e a mulher iria chegar, iria completar alguma coisa. Se o pastor Paulo Bronze estiver errado, levanta a mão e me corrige, tá? Vamos lá. O homem criação. Vamos dividir aqui em alguns momentos, tá certo? Fomos criados por Deus, o Senhor Deus nos formou do pó da terra, fomos criados em imagem de Deus, e nós somos a coroação da criação de Deus, tá certo? A primeira coisa, nós somos criados em corpo, alma e espírito, né? A Bíblia fala, antes de poder dizer, façamos, né, o homem, imagem e semelhança nossa, ele criou as almas viventes. Criou as almas viventes, depois criou o homem, do pó da terra, né? Fez um barrinho ali, já existia uma criação, algo criado na sua mente, se deu forma àquilo. E depois vem com algo especial, o sopro da vida. Se soprou, agora o homem ele passa a ser vivente. Tanto o homem como os animais, porque o fim dos dois é o mesmo. A Bíblia fala isso e eu vou ler aqui para vocês esse texto, tá certo? Então o homem ele foi ali criado. Só que existem alguns detalhes dessa criação, que são fatos que eu coloquei aqui como importantes, para a compreensão de que você é algo especial, criado por Deus, e que você é a coroa de tudo que Deus criou. Eu e você. Ele tinha os anjos para adorar a Ele, mas Ele ainda assim quis nos criar, para que por vontade própria e de escolha nossa, nós pudéssemos adorar Ele. Vamos lá, em primeiro lugar, fomos criados por Deus. Por que eu destaco isso? Tem pessoas que acham que a gente é obra do acaso. A gente vê da evolução do macaco, né? Ou que a gente vem de outros tipos até se formar esse homem ereto, que somos nós. Gente, eu não posso acreditar, né, que esse homem bonito aqui, lá do Nordeste, foi criado, né, tendo uma linhagem aí do macaco, né? Nada contra o macaco. Mas a nossa inteligência não se confunde com nenhum outro animal. E os animais da terra foram dados para nosso domínio.
Como é que a gente pode vir de uma forma de evolução até chegar a esse homem ereto que somos nós? Não tem como. Eu sou obra da criação de Deus. Foi Ele que nos criou. E de forma muito especial, imagem e semelhança da Trindade. Vamos falar sobre isso aqui já já. Atos 17, 28 diz assim, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, tudo não por um acidente galáctico, porque Deus nos criou. Então, primeira coisa importante da criação do homem é que Deus nos criou, ok? E trouxe forma nessas características aqui nossa. Temos mão, temos pé, ok? Temos cabelos. Um já não tem, né? Um já não tem mais cabelo, mas no geral aí nasce, daí vai ter ali cabelo, né? E tem alguns detalhes e alguns traços. Tem coração, tem pulmão, tem ou não tem? Então fomos criados numa mesma forma. O que vai distinguir é se é homem ou é mulher. Até porque a alma, né? Ela é assexual, ela não tem sexo, não é isso? Mas o que vai a esse corpo humano é que nos vai diferenciar aquilo que se refere a ser homem e mulher apenas por um propósito. Comando de voz de Deus para a minha vida e para a sua vida. Multiplicai, enchei a terra. Comando, voz dele nos criou, nos deu um comando e a gente está cumprindo esse propósito, enchendo a terra. Tá bom? Gente, estou correndo, é muita matéria em apenas 2 capítulos, tá certo? Em segundo lugar, o Senhor Deus nos formou do pó da terra e nos deu a vida através do sopro da vida de Deus. Eu fico imaginando aqui, no texto de Jó 33:6, como é que ele conseguiu ter essa sabedoria e escrever isso? Só por revelação divina, né? Ele fala assim, ó, eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Deus nos formou do pó da terra, amém? Você acredita nisso? Se não acreditar, acredite, tá certo? A ciência, até mais ou menos a década ali de 80, ela se discutia que não existia relação do barro com o ser humano. Mas depois outro grupo de cientistas conseguiu identificar que diversos elementos químicos que estão presentes no homem também estão presentes no barro. E acaba de uma vez com todo esse misticismo de que era motivo de gozação, que não tem como querer afirmar ou falar, né, de que o homem poderia ter surgido ali de um bonequinho que foi criado de barro. O que eles não conseguem entender é que eles enxergam um boneco de barro pela lógica e ótica humana. Eu pegar ali um barrinho, né, igual um jarro, dei uma forma, fala agora, jarro. Faz alguma coisa, jarro. Não vai falar. Porque faltam 2 coisas para poder chegar àquilo que nós somos. E o mais importante delas é o quê? O sopro da vida. Aleluia, glória a Deus. É esse sopro da vida que nos faz ser diferente hoje de um vaso de barro. Mas as características de elementos químicos é comprovado que existem dezenas de elementos que comprovam que, sim, nós temos várias composições químicas, de fato, do barro. Então acaba-se aí por terra essa dúvida de que se existia alguma relação entre o homem ter nascido do barro e o próprio barro aí em si, né? Terceira característica importante aí, nós somos criados à imagem de Deus. Aí é que é o mais extraordinário e importante. Olha só. Diferentemente dos anjos e dos animais, os seres humanos podem ter um relacionamento muito especial com Deus. Ele nos concedeu uma natureza espiritual interior que nos permite conhecê-lo e adorá-lo. O homem foi criado para comunhão, louvor e boas obras. Vamos ter um capítulo aqui, um ponto só para isso, tá? Interessante que aqui existem 2 correntes teológicas, tá? Estamos na EBD, então vamos discorrer a respeito dessas correntes teológicas aqui, tá certo? A primeira, mais conhecida, mais replicada nos púlpitos, é de que nós somos imagem e semelhança de Deus, pelo fato dos atributos que nós temos, que são parecidos com o que Deus tem. Deus é amor, nós também podemos amar. Deus é misericordioso, nós também podemos ser misericordiosos. E por aí vai. E pelo fato de Deus ser um, mais 3, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós somos um, mas também 3, corpo, alma e espírito. Então, se vão trazer, do que se refere à semelhança, está relacionado a isso que eu falei. Isso é uma corrente teológica. Existe uma outra corrente teológica, me escute para não me julgar.
tá certo? Fala aqui, se o plano da redenção, ele foi criado antes da existência do mundo e do ser humano, só existe um plano da redenção, ok? Aquele trazido e dado conhecimento ao povo, o ser humano, Gênesis 3:15, não é isso? É o mesmo daquele que foi criado, sem a participação do homem, claro, e sem conhecimento do homem, antes da existência do mundo e do homem. E para que houvesse perdão de pecados na terra, tem que haver derramamento de sangue. E um derramamento de sangue teria que ser perfeito, por alguém que viesse para esse corpo, lembra que eu falei? Mãozinha, mãozinha, pezinho, pezinho, coração, pulmão e etc. Pudesse vir nesse corpo para o mundo 100% Deus, sem pecado, criado, gerado, melhor dizendo, de uma forma aí divinal, de uma virgem, não teve contato homem com homem, porque Romanos fala que todo aquilo que é nascido de mulher é nascido no pecado. Então Jesus teria que ser gerado sem pecado, mas ele teria que estar em um corpo, para que ele pudesse representar duas coisas que eram importantes para que houvesse sacrifício e perdão de pecados. Primeiro, um bode expiatório que levava sobre a sua cabeça os pecados de todo aquele povo de Deus, era lançado à sorte com o pecado, aonde? No deserto, era o famoso bode expiatório, para poder sofrer as consequências desse pecado. E um outro animal, sem mácula, sem mancha, ele seria morto, para que pudesse haver derramamento de sangue, para perdão de pecados daquele povo em específico. Jesus, ele iria vir como plano salvador, para que essa forma de sacrifício, que era feita de tempo em tempo, pudesse chegar ao fim e se acabar. Ele seria o próprio, animal ali perfeito para derramamento de sangue, para perdão de nossos pecados, e também seria aquele que receberia o pecado da humanidade. Lembra da simbologia que ele tomou o cálice da ira de Deus? Ali se ilustra de que naquele cálice continha o pecado de toda a humanidade. Então, naquele momento, Jesus, ele conheceu ali do que era pecado, que ele não conhecia, e começou a carregar aquele pecado, e é por isso que ele teve tanto sofrimento até a cruz do Calvário, porque ele estava sofrendo a minha dor e a sua dor dos pecados. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, ele não tinha que ter um corpo físico. Aí tem uma corrente teológica que fala o seguinte, que se foi criado na mente de Deus, tudo é criado por Deus, primeiro se criou um corpo para quem? Para o Cristo que viria até essa terra. Isso é uma corrente teológica. Então, se esse corpo já estava criado, para que pudesse haver o plano da redenção, da salvação, por isso que quando Deus falou, ele falou assim, criemos agora o homem. Ele não falou isso. Ele trouxe algo que já estava criado na sua mente para um propósito que seria do primeiro Adão. Deixa eu ler um texto da Bíblia aqui que eu acho que vai ajudar para a compreensão. Olha só. Colossenses 1, 15 e 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é, olha só o 17, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essa é a base que os teólogos usam para dizer que o primeiro corpo humano, com essas características, foi criado, não para o Adão, mas para o primeiro Adão, que seria Jesus Cristo, quando ele tomaria a forma de homem aqui nessa terra e nesse mundo. Pastor, então qual é a correta? Eu prefiro que você estude a Bíblia e você siga aquilo que você entende como sendo o mais correto para a sua vida. Mas que, de fato, nós temos os atributos de Deus no nosso ser, isso nós temos e glória a Deus por isso. E o principal para mim disso tudo é que, depois que Jesus morreu, esse corpo aqui, imagem e semelhança de Deus, ele tinha um espacinho dentro de nós para que só a nossa geração, após o sacrifício de Jesus na cruz, pudesse ter um próprio Deus
morando dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é quem nos convence da verdade. É Ele que vai dizer qual corrente você seguir. Ele é que é o nosso termômetro em relação ao pecado. E Ele avisa, viu? Não vai por esse caminho, não faz isso, não comete isso. Porque Ele quer o quê? Que você esteja sempre próximo, colado ali com esse Deus Todo-Poderoso. E eu sempre falo isso aqui nas minhas pregações. E até naqueles momentos difíceis, onde você não consegue mais clamar a Deus por socorro, a palavra de Deus fala que Ele vai até a presença de Deus, com gemidos inexprimíveis, para poder clamar pela minha vida e pela sua vida, para que a vitória, tempos novos, vida nova, possa chegar e acontecer na nossa vida. Aplauda aí o nome do Senhor Jesus, meu irmão, glorifica a Ele, aleluia. Vamos andar. Em quarto lugar, fomos criados como coroa da criação de Deus. Salmo 8,5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Interessante que Deus fez milhões de coisas, né? Animal, tudo quanto é espécie. Fez um sistema solar fantástico, uma terra fantástica, né? O corpo humano tem características aí fantásticas. Mas Ele pega e resume de que a coroação da sua obra somos eu e você. Olha que maravilha. Eu e você somos aquilo que Deus fez de mais especial. Sabe por quê? Porque Ele nos deixou de forma que pudéssemos escolher de poder servir a Ele, amar a Ele, caminhar com Ele ou não. Por mais que Ele fizesse todas as coisas, Ele nos deixou dotado de uma escolha. E essa escolha seria algo diferente em nós, para que nós pudéssemos querer estar com Ele e caminhar com Ele. Ele nos dá o privilégio, não pelaquilo que Ele nos dá, para seguir a Ele, mas pelaquilo que Ele é. Porque o verdadeiro servo de Deus, aquele que conhece a verdade, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não procura a Deus pelaquilo que Ele dá, mas pelaquilo que Ele é. E isso é antes de escolha nossa. Lembra do texto? Aquele que se arrepende e deixa. Eu me arrependo, reconheço que eu não sou merecedor, eu deixo as práticas do passado, do mundo, porque agora eu conheço e estou na verdade. E agora eu quero viver para Cristo, seguindo a Cristo, caminhando com Cristo, colocando em Cristo em tudo da minha vida. E é esse poder, se possamos assim dizer, de escolha, que nos faz diferente, por exemplo, dos anjos. E é por isso que isso é a coroa. Porque por mais que Ele criasse tudo isso, nós pecamos, mas nos arrependemos. E hoje a gente está aqui, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, servindo e seguindo a Deus, por escolha nossa. E isso vem de uma perfeição inimaginável, que nos faz sermos coroa desse Deus Todo-Poderoso. Um corpo sem cabeça, né? Pode até existir, não tem liderança, condução. Mas o que faz aquela cabeça ser perfeita é uma coroa que demonstra nele majestade em alguma coisa, maestria em alguma coisa. E essa coroa na cabeça de Deus, Ele é eu e você. Amém, meus irmãos? Estou terminando, tá? O propósito de Deus na criação, né? Qual o propósito diante de tudo isso? Deus criou tudo isso com qual propósito? Meu tempo está acabando. Vou resumir: louvor da sua glória. Eu dividi aqui alguns tópicos. Primeiro, manifestar a sua glória e seu poder. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. Já li no início. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Segundo, receber glória e a honra que lhes são devidos. Isaías 43:7. A todos que são chamados pelo seu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Terceiro, prover lugar para a habitação das suas criações. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia,
mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tudo foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. A natureza foi criada para a glória de Deus. Os animais foram criados para a glória de Deus. Tudo sem exceção foi criado para a glória e para a glória de Deus. Amém? Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósitos. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Eu quero encerrar com uma coisa aqui. Deus criou lá atrás o mundo para mim e para você. Acontecimentos aconteceram, é redundante, mas essa é a realidade. Mas o Cristo, ele veio ao mundo, se manteve de pé, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso, anteriormente com um plano, que é o plano da salvação para as nossas vidas. Porque Deus, Ele quer que o seu final seja a eternidade para com Ele. E o plano da redenção não se tornou por completo quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele vai se tornar completo quando Ele voltar para buscar a igreja. Aleluia. Para que Ele possa levar a igreja para perto dEle. E os céus anunciam, tudo que está ao nosso redor anunciam que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando. Tudo demonstra que Ele está voltando. Como é que está a sua vida, meu irmão? Dentro da sua casa, é só briga. É só querer trabalhar, dinheiro. Ei, me escute, se aproxime de Deus. Leia mais a palavra de Deus, aleluia. Busca Deus em oração, porque Jesus está voltando. E só vai ouvir a trombeta tocar quem for verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. É igual aquele apitinho que só cachorro escuta, já ouviram? O soar da trombeta não é para o mundo, é para a igreja. E a igreja sou eu e você, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Vai tocar a trombeta. E eu quero me encontrar com Ele no lar celestial, nas nuvens ali, para depois ser levado para esse lar celestial. E você, qual vai ser a sua escolha? Pastor, e se eu morrer antes da trombeta soar? O que é que tem? Você vai ser privilegiado, porque você vai o quê? Primeiro você, os mortos, ressuscitarão primeiro. Depois aquele que está vivo de pé nesse mundo, ele vai se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens. Já pensou? Você voar, chega lá, contemplar a grandeza, a beleza, a luz de Jesus Cristo. Ei, igreja, acorda! Jesus está voltando. Quando eu estudava essa criação, o Espírito Santo me incomodava assim e dizia: ei, está acabando. Tudo isso aqui ficou num passado distante, está acabando, porque Jesus está voltando. E eu e você viveremos na Nova Jerusalém. Não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais prantos, doenças, Covid, nada. Vai ser um tempo de só vitória e só vitória. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você que me assiste em casa está afastado dos caminhos do Senhor, se volta para Ele depressa. E se você não conhece a Cristo, entregue a sua vida hoje a Ele, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Meu tempo acabou. Pode, pastor Salmo? Você que está em casa, ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que Tu és Deus, que Tu morreste na cruz do Calvário. E eu entrego nesse momento a minha vida em Tuas mãos, porque eu quero viver uma vida de eternidade contigo. Eu quero ser cuidado por Ti, e eu quero viver no lar celestial contigo durante toda a eternidade. E você que está em casa, que está afastado dos caminhos do Senhor, diga assim: Senhor, eu quero voltar para Ti, eu quero viver momentos novos contigo, eu quero viver um novo tempo contigo. Meu Deus, abençoa também essa igreja que está aqui hoje, todos esses que são salvos em Cristo Jesus, que eles possam estar alicerçados na rocha inabalável que é Cristo Jesus,
e nos momentos de dificuldade, que eles possam olhar para o alto, para cima, porque é de lá que vem o socorro, mas que eles não venham a desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e que eles possam permanecer firmes para o alvo, que é Cristo, para que quando a tua trombeta soar, nós possamos nos encontrar ali no céu, voando de forma extraordinária, cantando o hino da vitória, sorrindo, felizes, porque acabou o tempo do sofrimento para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor. É o que eu te peço, guarda todos nós, em nome de Jesus. Amém.